Estou realizando uma puxada. Puxada. Maior torque de resistência na puxada, nós vamos encontrar mais ou menos aqui, ó. É uma ação de adução do húmero. Maior torque de resistência, quando o latíssimo do dorso é levado a um comprimento razoavelmente curto, sim ou não? Latíssimo do dorso, um músculo que apresenta fibras longas e paralelas. Longas e paralelas. Então, um músculo que talvez, juntamente com o glúteo máximo, seja dos mais difíceis de estimular numa sala de musculação. E para o latíssimo do dorso, quando me refiro a este músculo, sempre menciono, treinar o latíssimo do dorso não é força, é jeito. Estava revezando na semana passada com um garotão ali dos seus 17, 18 anos, e aí ele estava executando a puxada, revezando comigo, vai lá, professor? E ele, obviamente, usando uma carga maior, aqui, usando uma carga maior, e revezando a puxada comigo. E aí, em algum momento, ele falou assim, professor, poderia me ajudar aqui a corrigir o meu exercício? Poderia corrigir meu exercício? Eu disse, claro. Vamos ver o nível de envolvimento de latíssimo do dorso aqui na puxada. O dele pode melhorar bastante. O do garoto poderia melhorar ainda mais. Solta a barra lá, professor. Qual foi a primeira providência? Reduzir significativamente a carga absoluta. Eu estava puxando com 60, ele estava puxando com 65, eu coloquei para ele 30. Tranquilo? Vai lá, faz a pegada novamente. Professor, ainda não, calma. Volta lá. Fecha mais a sua pegada. Para um indivíduo como esse, lembra dos boletins da Nautilus que eu mencionei hoje pela manhã, do Arthur Jones? O Jones dizia o seguinte, para uma puxada aberta pronada, se eu aumento demasiadamente a distância entre acrômios, ou seja, além de 1,5 vezes, aqui 1 vez a distância entre acrômios, 1,5 vezes, uma pegada mais ou menos nessa largura para ele. O Jones dizia, se eu aumento demasiadamente a largura da pegada, exagera lá mais. Eu retiro o que seria uma linha ótima de ação na adução do húmero pelo latíssimo do dorso. Ou seja, uma pegada demasiadamente aberta pode implicar muito mais em maior ação de redondo maior, do músculo redondo maior, do que propriamente do latíssimo do dorso. Alguém pensa assim, não, mas é a largura das costas. Filho, não é assim que você vai conseguir largura nas costas. Porque há um limite. Vai lá, professor, puxa nessa pegada. Vai lá, nessa daí. Vem cá, professor. Realizar uma palpação de um latíssimo do dorso ineficiente. Por isso que eu sentia mais na unilateral. Volta lá, professor. Fecha a pegada. 1,5 vezes essa distância. Tudo bem? Entre acrômios. Fecha mais a pegada. Aqui, ok. Vai lá. Professor, mantenha esses cotovelos apontando aqui, ó, para o solo. E aí, a tua puxada, claro, eu estou explicando isso para vocês. A puxada vai limitar a amplitude, vai lá, a partir da qual ele inicia uma rotação medial do húmero. Portanto, aqui. Professor, vai lá, palpa. Agora, imagina que você está empurrando as minhas mãos para o solo, vem? Aí. Parando naquela amplitude que nós ancoramos. Vai lá. Melhorou, guerreiro? Com certeza. Opa, significativamente. Aperta minhas mãos contra o solo. Calma. Vai lá. Traz. Isso, muito bom. Traz. 3. Traz. 2. Mais um. Não perdeu. Não perdeu. Maravilha. Latíssimo do dorso. Professor, qual é o melhor método de estratégia? O melhor método de estratégia que nós podemos incluir no treino com ênfase no latíssimo do dorso é correção da técnica convencional. Corrigir a técnica convencional. Não mexe ainda não. Não vai aplicar aqui um 3-7. Porque se eu deixasse a execução dele, como me apresentou no início, esse 3-7, esse GVT, esse rest pause, esse drop set, não adiantaria de muita coisa. A questão da pegada aqui também não muda muito. A melhor pegada para uma puxada ou remada será aquela por meio da qual o praticante consegue uma melhor demanda ou uma maior demanda de latíssimo do dorso. Depois você vai variar. Mas com você, por exemplo, eu ia testar a melhor pegada, ou conector ou não conector? Outro estímulo
Beleza, eu vou trabalhar aqui. Eu senti. Coisa que eu sentia na unilateral. E por enquanto, não mexe na carga. Educa o aluno aqui, 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 o tempo inteiro, sessão após sessão. Opa, já está dominando. Vamos acrescentar uma placa a mais? Ok. Mas, não adianta incluir método e professores. Eu já cansei de ver um praticante, eu não estou falando de destreinados não, estou falando de treinados, porque existe inclusive atletas com bastante dificuldade de envolver latíssimo do doce em remadas e puxadas. Aí o cara estava aqui, o que acontece? Ele quer, além de um método de alta densidade, ou seja, um número elevado de repetições, ele ainda quer empregar carga também elevada. Então ele está aqui, ó, para cumprir o GVT, ele está aqui. Acabou, filho, esquece que aquele estímulo ele não está mais incidindo sobre o latíssimo, você já perdeu. E aí o que eu vou fazer nesse treino, professor, com ênfase em latíssimo? Opa, se o meu aluno está nesse processo de educação, consegue alcançar uma alça para mim, uma manopla, lá do cabo? Se eu estou educando o meu aluno para resgatar ou restabelecer ou estabelecer pela primeira vez a ação do latíssimo do doce em extensões do húmero, aduções do húmero, uma primeira providência que posso adotar, esperando só o colega vir com a manopla, são os unilaterais, que você já realiza. Então, por exemplo, uma técnica interessante seria, embora partir para a remada, leva o praticante para a unilateral e diz, ó, conecta latíssimo, não perde. Conecta, não perde. E aí você realizando a palpação, o tempo inteiro. Outro lado, conecta, não perde. Conecta latíssimo, não perde. Conecta, não perde, que eu digo na excêntrica, não perde a conexão. Ok, beleza. Uma série para cada lado, 2 séries para cada lado, e aí cada um vai tratar de organizar a sua prescrição. Opa, vamos para a remada, primeira série de trabalho. Conecta, não perde. Conecta, não perde. Tranquilo? Remei. Opa, latíssimo do doce estimulado em comprimento curto para o maior torque externo oposto pela máquina. Vou para a puxada. Mais uma vez, não perco essa referência. Conecta. Não perde. Conecta latíssimo. Não perde. Legal? Boa. Manteve boa conexão. Comprimento curto nos dois. Nessa ordem, mais curto na remada, pouco mais longo na puxada. Vamos lá para o pull down. Quando eu levo para um pull down, esse exercício aqui, ele pode se tornar mais complexo do que uma puxada e uma remada. Por quê? Professores, aqui eu estou levando o latíssimo do doce a comprimento longo. Olha o torque externo. Aqui, ó. Aproximadamente 90 graus de flexão do ombro, do húmero. Daqui para cima, o latíssimo do doce vai perdendo o seu braço de momento para estender o húmero. Ou seja, esse exercício aqui, embora prescrito de forma até banalizada, não tem nada de simples. Ele é bastante complexo. Aliás, se o praticante não domina a remada, se ele não domina a puxada, dificilmente ele vai dominar a ação de latíssimo no pull down. Dificilmente. Mas, trazendo aqui para um emprego de métodos, vamos imaginar que ele já domina a remada, domina a puxada. Se não domina, fica lá. Aí eu vou usar, fica no básico. Porque eu não gosto da expressão, o básico bem feito. Né? Porque entendo que o básico bem feito é pressuposto de atuação. Pressupõe-se que você vai conduzir o básico bem feito. Mas vai fazer além desse básico bem feito. Então, se ele executa uma boa remada, uma boa puxada, ok. Já vem para o pull down. O exercício, por natureza, ele vai me permitir produzir torque em maior comprimento do músculo latíssimo do dorso
quando comparado com uma puxada e uma remada. Tudo bem? Poderia até ser uma remada livre. O maior torque está aqui, ó, comprimento latíssimo reduzido. O pull down vai me dar um torque externo ao maior comprimento desse latíssimo do dorso, com o valor agregado de ser monoarticular. Mas, o que eu quero dizer, se o praticante não domina lá a remada puxada, dificilmente ele dominará o pull down. Mas se ele domina a remada puxada, eu posso incluir o pull down e verificar o nível de envolvimento latíssimo do dorso. Então, em que circunstâncias eu uso esse exercício? Dificilmente como estímulo por si só. Via de regra agregado com uma remada, uma puxada. Não somente em forma de bisete, pode também ser em forma de bisete, mas também utilizando em séries conjugadas com os intervalos. Exemplo, pull down, imagina que aqui eu tenho uma barra guiada. Eu posso, pelo fato de esse exercício ser monoarticular, utilizá-lo para um número pré-estabelecido de repetições, porque é um exercício que dificilmente eu buscarei a falha. Porque é possível que antes da falha haja uma falha técnica a ponto de prejudicar o estímulo. Então, venham lá. Pull down, 2, 1. Monoarticular, maior torque de resistência e um comprimento muscular um pouco maior. Venham para cá. Descanso. Intervalo. Torque em menor comprimento muscular, exercício multiarticular. Descanso, intervalo. Pull down. Intervalo, remada. Ou em bisete, pull down, remada, por exemplo. Perfeitamente possível. No entanto, essa é uma visão minha, tudo bem? Aí vocês avaliam se faz sentido. Eu não gosto de empregar protocolos de alta densidade para ênfase em latíssimo do dorso. Eu percebo que o praticante perde o domínio do latíssimo, entende? Quando você começa a agregar repetições, ou seja, torna esse protocolo muito denso, número elevado de repetições, o praticante começa a apresentar perda de domínio do músculo-alvo.